Saúde a igreja com graça e a paz de nosso Senhor. Que bom podermos estar aqui reunidos, agradecendo ao Senhor, cantando ao Senhor, louvando a Ele pelos seus muitos feitos em nossas vidas, gratos como estamos, como somos a Ele pela sua maravilhosa graça. Eu quero, antes de nos despedirmos de nossas crianças, eu queria poder ler, se pudéssemos ler todos juntos. O texto está lá no livro, na Carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. Você vai abrir sua Bíblia no capítulo 11, finalzinho do capítulo 11. E eu quero ler, na verdade, os 3 últimos versos do capítulo 11 e o iniciozinho do 12. Ou seja, nós vamos fazer a leitura do verso 33 do capítulo 11 até o final do verso 2 no capítulo 12. Tá bom? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, a partir do verso 33 até o final do verso 2 do capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até aqui. Convido as crianças a virem à frente, até elas terão se dirigir agora ao departamento infantil. Nós vamos pedir que elas se reúnam aqui do lado, nós vamos orar com elas, orar por nós, por elas também. Oremos, então. Reunido aqui os últimos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Tu és Senhor sobre todas as coisas. Tu és Senhor sobre a terra, sobre o céu. Cada detalhe das nossas vidas, nada escapa do controle das Tuas mãos, Pai. Tu conheces o nosso coração, o nosso deitar, o nosso levantar, antes que a palavra nos venha à boca, antes que expressemos ao Senhor as nossas necessidades, o Senhor já conhece toda. O Senhor nos cerca, o Senhor nos livra, nos protege, está ao nosso lado, como a sombra à nossa direita. O Senhor é o Deus de perto, que conhece as nossas necessidades, um Deus de longe, assentado no seu alto e sublime trono, governando sobre todas as coisas, controlando todas as coisas, fazendo com que tudo coopere para o bem daqueles que te amam, Deus. Louvado seja o teu nome por esses pequenos, Pai, que o Senhor reúne aqui na tua igreja, que eles possam crescer na tua palavra, que eles possam ser aperfeiçoados, moldados, amadurecidos pela sabedoria do Senhor. E nós, Pai, que adultos, responsáveis por sermos modelos para eles, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor possa derramar graça sobre graça, que o Senhor que enviou o seu único Filho a morrer por nós, o Senhor que não poupou o próprio Filho, antes entregou por nós, possa nos dirigir e nos orientar e nos iluminar o entendimento para conhecermos a profundidade do conhecimento e da sabedoria do Senhor. Conhecermos a vontade revelada do Senhor para nossas vidas. Para que aprendamos pelo poder do Teu Espírito, sem nenhuma capacidade natural em nós mesmos, que nós possamos andar nelas. Em todas as Tuas ordenanças, em todos os Teus mandamentos, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos.
Eu queria pedir que a igreja pudesse manter sua Bíblia aberta no texto de Romanos, final do capítulo 11, início do capítulo 12. Nós vamos acompanhar a exposição de hoje a partir desses versos que nós lemos. Palavra aplicada aqui, insondável, né? Inexplicável, que não se pode descobrir, é inescrutável os caminhos do Senhor, os juízos, os caminhos do Senhor, o conhecimento de Deus. Nós aprendemos muito sobre esse aspecto, né? No capítulo 11 aqui, Paulo vem fazendo de sua exposição aos romanos, explicando toda a teologia que ele cria, preparando aquela igreja para recebê-lo. Era a intenção de Paulo ir até Roma, fazer de lá uma base para que ele pudesse ir pregar o evangelho à Espanha, em todo o planejamento do projeto missionário que o Senhor pôs em seu coração. Então Paulo escreve essa carta àquela igreja, formada ali talvez por judeus da dispersão, mas já com muitos gentios fazendo parte, encorpando, dando musculatura àquela congregação. Paulo ele inicia a sua carta falando que não há distinção entre judeus e gentios, pois todos pecaram e carecem da glória do Senhor. Paulo vai expor nos primeiros capítulos da carta aos Romanos a necessidade que o homem tem de Deus pela sua própria condição de corrupção de sua natureza, de depravação do seu coração. E aqui no capítulo 11, finalizando talvez esse compêndio dessa teologia que ele sistematiza aqui no texto dos Romanos, ele faz uma transição para aplicações práticas importantes de como essa teologia deveria ser refletida em nossas vidas. E por isso essa transição do capítulo 11 para o capítulo 12, ela é tão importante para nós. Paulo vai integrar aqui a justificação, a santificação, a preservação, até todo o aspecto da escatologia, ou seja, o estudo do fim, da volta de Cristo Jesus, até a glorificação e eternidade, em todos os seus escritos aqui aos Romanos. E esse verso 33, em especial, ele parece fazer uma pausa alegre, gloriosa aqui, acerca daquilo que Deus é. Depois de expor todo o fundamento das doutrinas da graça, ele inicia essa sentença no verso 33, revelando louvor e alegria. Ó, profundidade da riqueza. Vamos ler juntos, verso 33, do capítulo 11 de Romanos. Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Paulo exalta tanto o que Deus pensa, né, os seus juízos insondáveis, quanto o seu modo de agir, os seus caminhos. É maravilhoso o modo como Deus teceu a história, preservando a sua igreja, não deixando que a descendência da serpente destruísse a descendência da mulher. Paulo então mostra como Deus teceu toda a história e o tempo para fazer da igreja uma igreja viva e triunfante. E ele vai dizer que Deus não só planejou todo essa redenção, né, essa exposição redentiva que nós temos nas Escrituras, como ele também agiu. Ele usou a história e todas as circunstâncias da igreja para conduzi-la no caminho que ela deveria, então, perseguir. Isaías, capítulo 55, versos 7 e 9, não precisa abrir. Você pode acreditar em mim que está lá. Continua com os teus olhos no texto de Romanos. Diz o texto de Isaías, no partir do verso 7, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, diz o Senhor. É curioso como muitas vezes nós
somos tentados, e devemos fazer isso de até certo ponto, confiantes da nossa capacidade de planejar a nossa vida, de ter, né, nossos objetivos muito claros, obviamente sempre submetendo-os ao Senhor. Mas como Deus muitas vezes faz com que aconteçam coisas não planejadas por nós em nossas vidas. Porém, como são inescrutáveis os seus juízos e caminhos, Ele faz com que aquelas coisas que não são planejadas por nós, mas que foram planejadas por Ele, sejam usadas com um fim, com o propósito de nos moldar, de nos aperfeiçoar, de fazer cumprir em nós a sua vontade, o seu querer, o seu propósito para as nossas vidas. Portanto, é necessário que todo o nosso pensamento seja, então, regulado, e as nossas ações sejam moldadas pela palavra daquele que não podemos sondar os pensamentos. Eles estão muito mais elevados do que a nossa capacidade de compreender os caminhos do Senhor. Muitas vezes acontecem situações em nossas vidas, né, e nós ou dizemos, por que, Senhor, comigo isso? Ou então somos ensinados também a dizer, Senhor, para que isso? Me explica. E muitas vezes nós não temos essas respostas. Mas nós vamos aprender muito mais lá na frente, o quanto que aquilo foi usado por Deus para moldar o nosso coração. Para nos fazer entender e aprender que nem só de pão viveu o homem, mas de toda palavra que procede do Senhor. Nem só dos nossos sonhos e planos, da nossa vontade, se faz a nossa alegria. Porque a nossa alegria está fundamentada na certeza da salvação que o Senhor, em sua soberania, em seus inescrutáveis juízos, planejou antes da fundação do mundo. É necessário, então, que nosso pensamento, que as nossas ações sejam moldadas pela palavra. Verso 36 do capítulo 11, vai dar o fundamento disso. Em que aspecto, no que nós vamos moldar o nosso pensamento e a nossa palavra, ou por que essas coisas são assim. Mas simplesmente porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, e por isso a glória é tão somente dele. Não há nenhuma glória em nós naquilo que nós realizamos. Não há nenhuma glória em nós no fato de estarmos aqui reunidos para adorar o Senhor. Foi porque Ele, foi por meio dEle e foi para Ele que nós fomos levantados como igreja. Eu aprendi muito sobre Trindade num verso, num poema que eu vou tentar, né, resumir, que diz que aquele que nos chama, através da pregação do Evangelho de Cristo Jesus, aquele que nos chama, é o mesmo que nos acompanha em toda a nossa vida, através do seu Espírito Santo. E é o mesmo que nos espera no fim da vida. Deus poderoso nos chamou no tempo das nossas vidas, no tempo que Ele determinou para isso. Quando Ele escreveu os nossos dias, quando nenhum deles havia ainda. Ele estabeleceu o momento em que nós seríamos iluminados pelo seu Espírito Santo. Nós compreenderíamos a razão da nossa esperança. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, assim a nossa vida se conduz para ele, para a glória eterna dos céus. Não por haver nós algo digno de ser amado, mas porque ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. E fez sobre nossas vidas, sobre a multidão dos nossos pecados, superabundar a sua graça, nos cobrindo de misericórdia, sem a qual todos nós estaríamos sendo conduzidos para o inferno. Deus tem nas mãos o cetro, diz a palavra de Deus, está no trono, Ele governa sobre todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Deus vive, conhece todas as coisas e reina sobre tudo, mesmo sobre aquilo que parece que não está no lugar tão planejado, tão certo quanto nós gostaríamos que estivesse. Deus está reinando e governando sobre todas as coisas. Ele está conduzindo a história. Verso 1 do capítulo 12, vai dizer, rogo-vos, pois, irmãos, olha só, diante dessas verdades, diante dos insondáveis juízos do Senhor,
dos inescrutáveis caminhos do Senhor, sabendo que porque dele, para ele, são todas as coisas, por meio dele, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, e não a parte das misericórdias do Senhor, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não tomeis a forma, não se deixai moldar por este século, por esta geração, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Permitam-me chamar a atenção de como Paulo, aqui nesses versos lidos, ele vai conectando o pensar e o agir. E como em nossas vidas nós precisamos conectar a nossa pregação com a nossa vida, a teologia com a prática. É essa a transição aqui entre os capítulos 11 e 12, quando Paulo vai começar a expor de maneira prática o que é o Evangelho da Graça, no que implica as doutrinas da graça enquanto reflexo na vida da igreja. Paulo vai conectar que a nossa maneira de pensar precisa ser transformada para que os nossos atos sejam também manifestos de que somos Cristo Jesus, de Cristo Jesus. Para que não adoremos só da boca para fora, para que não adoremos só com os lábios, como escreve o profeta Isaías, com o coração à parte do Senhor, mas para que a nossa vida seja um culto racional. A nossa vida deve refletir aquilo para o qual nós fomos moldados, comprados por alto preço. A confiança para o crente é: não andeis ansioso, não temas, todas as coisas estão sujeitas ao controle do Senhor. Com fé, o coração do homem repousa na convicção de que a soberania de Deus é toda suficiente para nos garantir aquilo que Deus planejou para nós. A autoridade do Senhor, o poder do Senhor, é a segurança do crente, é a alegria da igreja. E esta verdade, então, deve forjar o nosso caráter, de modo que aprendamos a viver por meio daquilo que queremos, associando o nosso modo de andar ao nosso modo de pensar. A expressão rogo-vos aqui é quase que um misto, né, de súplica, mas com autoridade. Paulo, com muito amor, ele dirige esse apelo aos crentes em Roma. Paulo suplica, ele dirige a atenção aos corpos, à maneira exterior, ao modo como viviam aqueles irmãos, mas também às suas mentes, ao seu modo de pensar, às suas motivações. Tende o mesmo pensamento, sentimento, atitude de Cristo Jesus, que não julgou pelo fato de ser Deus, antes se humilhou, na forma de servo se entregou, e Deus fez com que o seu nome estivesse acima de todo nome. Tende em vós este mesmo sentimento. A segunda parte do apelo, então, vai dirigir os crentes à mudança que deve ocorrer em nossas vidas. A transformação que Cristo molda, mudando a nossa maneira de fazer a vontade de Deus. Uma vez que a nossa motivação foi transformada, o nosso coração foi mudado, a nossa maneira de agir, ela é também diferente, ela é um culto ao Senhor. Nós nos reunimos no domingo, aqui, no dia que o Senhor separou para isso, para congregacionalmente adorarmos ao Senhor. Mas o nosso culto a Deus, ele continua na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E um pouquinho de força e vontade chega até o sábado, para sermos renovados novamente no domingo, juntos, reunidos, suportando uns aos outros, para a glória daquele que nos chamou. Colossenses capítulo 3, Paulo escrevendo aos irmãos em Colossos, ele vai dizer: não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver nem judeu, nem grego, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Não há distinção em termos de importância
em relação a ninguém da igreja. Somos todos diferentes. Ao mesmo tempo, todos iguais em carência, em necessidade da glória de Deus. Somos todos diferentes em habilidades, porém o mesmo Espírito atua na igreja, fazendo com que aquilo que nos une seja muito mais poderoso do que todas as nossas diferenças. Fazendo com que aquilo que nos liga seja a autoridade sobre todas as nossas habilidades. A nossa conduta reflete aquilo que nós somos. Por isso que Paulo vai escrever aos Colossenses: não mintas, porque vocês já se despiram disso, do velho homem. Agora vocês estão revestidos do novo homem, para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, para sermos moldados conforme a imagem de Cristo Jesus. Por isso não devemos nos conformar com este século. Por isso devemos redimir o mundo à nossa volta. Por isso devemos nos colocar como instrumentos do Senhor, para que o Senhor, através de nós, seja glorificado, tanto em meio ao seu povo, quanto através do nosso testemunho, em meio àqueles que não conhecem o Senhor. O crente passa a ter um sério problema em sua vida, um sério problema, quando o seu compromisso com Deus se torna seletivo, quando ele começa a aceitar partes daquilo que Deus ensina e exige. Ah, não, Deus, isso aqui não, porque vamos separar aqui. O meu domingo é do Senhor, o resto da semana... Ah, Senhor, só o sábado para mim, para eu fazer o que eu quiser. O compromisso com Deus não pode ser seletivo. Não há nenhum centímetro da vida do crente que o Senhor não tenha determinado. É meu. E com autoridade no sangue de Cristo não tenha comprado para si. Ele não nos comprou de uma liberdade, não. Por mais que seja essa a promessa do pecado, o que o pecado exige de nós é uma escravidão. Nós só mudamos de dono, não somos mais escravos do pecado, agora somos servos, escravos de Cristo Jesus, do Senhor. Porque para esta liberdade do pecado é que nós fomos comprados. A palavra de Deus, ela nos confronta no nível do nosso comprometimento com a sua autoridade. Ela nos mostra e muitas vezes revela um coração incrédulo, insubmisso, ansioso, desejoso muito mais dos meus planos, dos meus sonhos, das coisas que eu tenho desejado neste mundo, do que na submissão à autoridade e planos e orientações do Senhor. A mesma semente, ela é lançada em vários terrenos, nos ensina a parábola do semeador. Mas quando ela cai em boa terra, e essa é a diferença da boa terra para todos os outros terrenos, para a beira do caminho, para as pedras, para o terreno espinhoso, para a área espinhosa ali daquele terreno. A única diferença que torna nítida que ela caiu em boa terra é que na boa terra ela dá fruto. Se a nossa vida não dá fruto, talvez nosso coração não tenha sido uma boa terra para a semente da palavra que foi pregada. A vida do crente, ela deve ser uma vida frutífera, e assim manifestaremos que estamos em Cristo Jesus. Por isso não devemos nos conformar, tomar a forma deste tempo. Por isso não devemos nos submeter à autoridade desse mundo, aos valores e aos princípios, ou à ausência deles, como essa geração prega lá fora. Mas transformar tudo através de uma mente que foi transformada, uma cosmovisão mudada, uma maneira de enxergar o mundo à nossa volta mudado. Abre tua Bíblia comigo agora em 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, apenas o verso 18. Vamos ler juntos? 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplado, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Vejam que mistério e ministério fabuloso do Espírito Santo em nossas vidas. Nós somos pelo Espírito Santo, e esse é um reflexo da santidade, do processo progressivo de santificação. Ele vai nos transformando
de glória em glória, não sem luta, não sem dificuldade, não sem providências amargas em nossas vidas, mas Ele vai nos transformando de glória em glória na imagem de Cristo. Por isso nós somos chamados cristãos, porque temos o compromisso de refletirmos Cristo em nossa conduta, em nossa maneira de pensar, porque estamos, uma vez que somos cristãos, uma vez que o Espírito Santo, e ele fala aqui do poder do Espírito, pelo Senhor, o Espírito, nós somos transformados de glória em glória em modelos de Cristo. Por isso a nossa conduta precisa estar relacionada ao velho homem com o qual nós fomos revestidos pela graça do Senhor. Que nós possamos, como igreja, assumir esse ministério e essa responsabilidade. Que nosso compromisso com a palavra não seja um compromisso seletivo, de dias da semana ou de áreas da vida, mas que toda a nossa vida esteja subordinada, submissa, entregue ao Senhor. Para que não haja amarras ou correntes que nos prendam a esse mundo. Que o nosso coração deseje Cristo, uma coisa mais valiosa das nossas vidas. E assim nós possamos entender e nos alegrar em quão insondáveis são os juízos do Senhor, e inescrutáveis os seus caminhos, porque a nossa vida foi por Ele e para Ele moldada, transformada, e nele estamos sendo santificados para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Vamos fechar nossos olhos. Eu queria que tivéssemos a oportunidade agora também, não só de orar por nós, pelo nosso coração, mas também por aqueles que, conhecendo a palavra do Senhor, estão afastados da palavra do Senhor, descompromissados com o Deus da palavra. Nós possamos orar por suas vidas e que Deus possa, através das nossas orações, usar de graça sobre graça. Pai bendito, Tu és santo, Senhor, poderoso, altíssimo, Senhor, sobre todas as coisas. Tu és Deus. Nós somos Teu povo, Pai. Somos pó, não somos nada sem Ti. Não merecemos o Teu amor, não merecemos a Tua graça, senão não seria graça. Mas na dureza do nosso coração, nós somos achados pelo Senhor. O Senhor nos amou quando nós éramos pecadores e nos transportou para o reino do Filho do Teu amor, nos tirando do império das trevas. Nós andávamos como os demais, como os filhos da ira. Mas o Senhor pôs fé em nossos corações, para encontrarmos esperança em Cristo Jesus. Porque pela graça somos salvos, Senhor, isso não vem de nós, é dom do Senhor. E nós reconhecemos que carecemos da Tua glória, Pai, como tantos outros amados nossos, Deus. Tu conheces os nossos pensamentos e os nossos desejos, Tu sabes, Senhor, quantos amados nossos estão distantes dos caminhos do Senhor, mas que experimentaram da alegria da igreja por certo tempo, que o Senhor possa renovar a alegria da salvação. Que o Senhor possa, através de nós, quem sabe, como instrumentos Teus, mas sim da pregação do Evangelho, converter o coração do ímpio ao Senhor e nos ligar com o Teu Espírito, crendo de que nada pode separar o crente do Teu amor. Quão insondáveis são os Teus caminhos, quão inescrutáveis os Teus juízos, quão é muito mais elevado que os nossos pensamentos são os Teus pensamentos, mas nós cremos e descansamos na certeza de que o Senhor é que sabe de pensamentos que tem a nosso respeito, e nós cremos pela Tua promessa que são pensamentos de paz e não de mal, para conduzir a nossa vida do modo que desejas, para fazer de nós povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós possamos honrar o Teu nome, Deus, em nome de Jesus. Amém.